Então, vamos lá, jovens. Última aula, sexta-feira passada, nós falamos de interferência. Espera que esse aqui foi o exercício. Eu não quero exercício. Esse também foi exercício. Aqui. Falamos da interferência destrutiva, né? Da construtiva, que tem aqueles calombinhos para cima e para cima, não sei o que, construtiva. Os pulsos, né? Fases opostas, destrutivas, pode ser aqui uma parcial, né? E o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver a interferência, a mesma coisa, só que não pelo desenho, tá? A gente vai estudar hoje a interferência, vou colocar aqui, ó, interferência, pela diferença de caminhos. Tá? A diferença de caminho que as ondas percorrem. Então vamos imaginar o seguinte, eu vou desenhar uma onda aqui padrão, tá? Opa, por que tá em pé? Ah, porque não é esse aqui, é que eu usei esse. Aqui temos uma ondinha, espera aí. E essa onda aqui, vou pegar aqui, ó, onda, tá. Só um comprimento de onda. Tá? Vocês entendem que aqui eu tenho um lambda, né? Um comprimento de onda, que é o movimento completo dessa onda. Espera aí. Aqui. Tá? Lambda. E eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que isso aqui é como se fosse uma pessoa andando. Então, o calombinho para cima, eu vou chamar de pé esquerdo. E o calombinho para baixo de pé direito. Ou seja, para você fazer um movimento completo, uma passada completa, você tem que colocar o pé esquerdo na sua frente, colocar o pé direito na sua frente, e aí você fez um movimento completo. Tá? Eu vou considerar esse como comparação. Tá bom? E aí eu tenho o seguinte, eu tenho duas fontes, deixa aqui para o exemplo. Eu tenho duas fontes, uma fonte A e uma fonte B. E eu tenho um ponto que eu quero analisar se essa interferência vai ser construtiva ou destrutiva. Um ponto aqui, ó. Tá? Esse ponto P, ele não é a mesma distância de A e B. São distâncias diferentes. Eu já não coloquei no meio ali de propósito. Então, olha só. Eu tenho aqui, cadê a canetinha? Vou pegar minha régua. Colocar aqui. Eu tenho um caminho entre B e P. E eu tenho um caminho entre A e P. Tá? Esses caminhos não são necessariamente iguais. Eu já vou fazer uma cópia disso aqui, que eu vou precisar de um outro desse. Espera aí, Ctrl C, Ctrl V. Aí. Tá, aqui. O de baixo a gente já usa. Esse caso aqui, eu vou falar que as ondas estão em fase. O que significa estar em fase? Elas começam do mesmo jeito. Então, a onda A vai ser, por exemplo, começa para cima, aí vai para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, e pontinho, 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 pontinho. Opa, cegado, jovem. Então aqui, ó, você tem a onda se deslocando até chegar ao ponto P. E a onda que sai do ponto B de bola também começa para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, tá? E ela continua até o ponto P. Agora pensem comigo. Usando o exemplo que eu falei, que o calombinho para cima é o pé esquerdo, né, pisando ali com o pé esquerdo, e o para baixo é o pé direito. Se elas começam ambas com o calombinho para cima, é como se ambas começassem com o pé esquerdo. Esquerdo e esquerdo, tá? Oh, meu Deus. E depois o pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito. Imagine duas pessoas. Vocês estão aí voltaram para o colégio por algum motivo. E aí um tá na rua do colégio ali.
na frente do colégio, subindo, e outro está vindo lá de cima. Lá do... Sei lá, tem um boteco ali pra cima, não tem? Na esquina do colégio de cima, né? Tem um lanchonete, um boteco, sei lá. Você tá vendo lá que é boteco. Tá pra comer um salgado, não pra beber nada não, porque você não pode beber. E aí, os dois começam a andar um na direção do outro. Os dois começam com o pé esquerdo. Aí as pessoas vão andando uma na direção da outra, e quando elas se encontram num determinado ponto, ambas chegam com o pé esquerdo. Tá? Ou seja, ambas começaram o movimento com o pé esquerdo, e ambas chegam em determinado ponto com o pé esquerdo. Aí você fala, bom, professor, então elas deram a mesma quantidade de passos, né? Elas andaram a mesma distância. Se os dois saíram com o pé esquerdo e chegaram com o pé esquerdo, caminhando, passos do mesmo tamanho, elas deram a mesma quantidade de passos? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque pode ser que uma onda, que uma pessoa andou uma distância muito maior. Ela pode ter começado a se movimentar antes, por exemplo. Tá? Não é o caso aqui, mas você poderia se movimentar antes. Então pensem comigo. Vamos colocar as pessoas lado a lado. Uma pessoa do lado da outra. As duas começam a andar para frente. As duas com o pé esquerdo. Então, as duas... Aqui, gente, na sala é mais fácil fazer isso, que eu chamo os alunos e peço para fazer. Aqui vocês vão ter que usar a imaginação. Temos duas pessoas e ambas começam com o pé esquerdo. Vixe Maria. Esquerdo, aí vai direito, esquerdo, direito e vai andando. Certo? Uma do lado da outra. Se elas começaram com o mesmo pé e estão um do lado da outra, toda hora que a pessoa pisar com o pé esquerdo, a outra vai pisar com o pé esquerdo. E assim por diante. Outra com o pé direito, com o pé direito. Tá? Se uma pessoa para, tá? Foi lá, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, parou. O próximo seria o pé esquerdo, né? Uma pessoa para, a outra continua. Esquerdo, direito. Aí vai dar mais um passo, esquerdo. Elas voltam a estar em fase. Ou seja, deixa eu tentar explicar aqui nesse desenho da onda. Eu tenho que essa onda que chegou junto, eu vou fazer ela aqui, pontilhada, tá? Assim, ó. Essa outra onda que chegou junto, ela pode ter começado no mesmo ponto, chegado no mesmo ponto, ou ela pode ter começado a fazer isso aqui, ó. Ela pode ter andado uma distância a mais para chegar ali. Tá? O importante é que elas só vão ficar em fase neste ponto P, tá? Que eu tenho esquerdo e direito. Se a distância percorrida for proporcional ao comprimento de onda, for proporcional aos dois passos, esquerda e direita. Tá? Porque se as pessoas estão andando junto, uma do lado da outra, beleza, com os mesmos pezinhos bonitinhos. Se uma para e uma só dá um passo, fica diferente, porque a pessoa 1 ia dar o passo com o pé esquerdo, a pessoa 2 com o pé esquerdo, só que a pessoa 1 parou. Então a pessoa 2 continuou, pé esquerdo, e agora o próximo é com o pé direito, já ficou diferente. Só que se a pessoa 2 der um passo a mais, ela volta a ter o próximo passo, a próxima caminhada com o pé esquerdo. Igual a onda. Tá? Se essa onda faz um movimento completo antes de encontrar aquela outra, elas vão ficar em fase. Então, no caso delas estarem em fase, as distâncias que eu vou chamar de x1 e x2 que elas vão percorrer, tá? Por caso delas estarem em fase, essa diferença dos caminhos tem que ser igual a um número vezes... Deixa eu só diminuir esse negócio aqui. Lambda sobre 2. Tá? Já vou explicar essa equação aí para quem não entendeu. Aqui. Tá. Então vamos pensar nas pessoas descendo aí na rua do colégio. Uma pessoa andou 20 metros, a outra andou 15 metros. A diferença de caminhos é 5, 20 menos 15. É o ΔX, é a diferença dos caminhos das ondas, das pessoas até chegar naquele ponto. O lambda sobre 2 representa um passo, porque ó, o lambda inteiro é o passo esquerdo mais o direito. O lambda sobre 2 é só um dos passos, qualquer que seja ele, né? Pé esquerdo ou pé direito. Então eu estou falando de um dos passos dessa onda, dessa pessoa. E por que tem um n ali na frente? Porque se o n for um número par, tá? Se o n for par, significa que esse encontro vai acontecer em fase, porque eu vou ter sempre um dobro de passos. Vai ser sempre o esquerdo e o direito, igual no meu desenho, ó.
a outra onda vai ter andado ou um movimento completo, ou 2 movimentos completos, ou 3 movimentos completos, ou 4 movimentos completos. Cada movimento completo são 2 passos. Então, 2 passos, 4 passos, 6 passos, 8 passos, 10 passos e aí por diante. Tá? Então, para esse caso de estar em fase, se o N for par, deixa eu fazer aqui de outro jeito, peraí. Se o N é par, e se ele é ímpar. Se o N é par, nós temos uma interferência construtiva. E se o N for ímpar, destrutiva, porque elas vão chegar fora de fase com os passos diferentes. Tá? Lembrando que a gente está tratando aqui, gente, de ondas de mesmo comprimento de onda. Pessoas têm o mesmo tamanho de passo. Tem uma brincadeira que todo mundo já brincou na educação física em algum momento da vida, que é aquele futebol, não sei bem futebol, que você joga com uma pessoa presa uma perna na outra, que amarra uma perna na outra e sai duas pessoas pelo menos jogando, correndo atrás da bola. Se as pessoas têm pernas de tamanhos diferentes e a pessoa que tem a perna maior não controla, esses passos são diferentes, elas ficam fora de fase, fica desincronizado. E aí é como se fosse uma interferência destrutiva, tá? Talvez esse exemplo seja melhor do que eu estou dando aqui. Agora que eu nunca tinha pensado nisso, mas me veio à cabeça. Se você tem duas pessoas, tipo, 2 irmãos gêmeos, 2 irmãs gêmeas, e as pessoas estão presas no mesmo pé, e elas começam a correr em fase bonitinho, você vai ter aquilo sincronizado, tá? Só que elas precisam estar com o mesmo ritmo. Ali não é bem o mesmo pé, né? Porque o pé esquerdo prende no direito, mas com o mesmo ritmo. Então, se essa diferença de caminho, no caso de estar em fase, tá, for um múltiplo, esse N aqui, eu coloquei o N minúsculo e N maiúsculo lá. Aqui é frescura, tá, gente? Pode ser qualquer tipo de N. N vezes lambda sobre 2. Se o N for par, construtivo. Se o N for ímpar, destrutivo. E é isso que explica por que você está, por exemplo, com o celular. Eu sei que quem vai para sítio fazendo essas coisas assim, sabe que tem lugar que não pega, né? Quando o sítio é mais afastado. Mas tem lugar, por exemplo, que você tem que subir no morro para conseguir pegar. Aí não é esse caso. Mas se você está na sede, na casa da fazenda, perto do rio, lá, sei lá onde que você esteja, e você não está pegando torre, aí você dá 20 passos para frente e pega a torre, é isso que está acontecendo. Você está saindo de um ponto onde os caminhos das antenas ali, vamos dizer assim, se anulavam para um ponto onde você tem um sinalzinho melhor. Então, e quanto menos antena próxima, mais fácil isso acontecer. Um sinal cancelar o outro. Quando você está em um lugar igual uma cidade, tem um monte de antena de celular, aí se uma cancelar a outra, sempre tem mais uma, então, tá? Então, essa situação para caso as ondas comecem em fase, tá? E se as ondas não começarem em fase? Agora eu vou mudar de cor aqui. Se elas começarem fora de fase. Professor, como assim fora de fase? Meu Deus do céu, peraí. Fora de fase. Desse jeito. A onda A, por exemplo, começa para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo e continua. E a onda B, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. Ou seja, elas começam diferentes. A onda A começa com o pé esquerdo, vamos dizer assim, e a onda B com o pé direito. Então elas começaram invertidas. Se elas começaram invertidas, então tudo que eu falei de par e ímpar agora tem que inverter também. Porque o que era o número par de passos, né, o movimento completo da onda, passa a ser meio movimento de onda. Tá? Só meio de diferença. É como se fosse daqui para cá. Ó. Daqui para cá. Você tem uma que começou para baixo e uma que começou para cima. Para elas ficarem juntas, ela tem que andar um passo, tá? Um pulso aqui, uma amplitude, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9, né? Então, para esse caso aqui, do fora de fase, a equação continua sendo a mesma. Só que para o fora de fase, tá? E aí vocês prestem atenção nas cores que eu estou usando aqui, tá? Porque aquele ali é... Deixa eu até colocar branco aqui, ó. Fase. E fora de fase, o N... Opa. O N... Se ele for par... Oh, meu Deus! Se ele for
par e ímpar. Tá? Aqui é fora. Nossa, gente, tá ruim escrever hoje aqui na minha mesinha. Peraí, fora. Aqui, oxe, pronto. Par. Então, se par era construtivo, par agora passa a ser destrutivo. Se o ímpar era destrutivo, agora passa a ser construtivo. Então, para saber o tipo de... Até porque eu vou escrever tudo. Destrutivo, construtivo. Para saber o tipo de interferência, eu só preciso saber o comprimento de onda, o lambda, tá? O ΔX, a diferença de caminhos. Aqui, ó, diferença. Vou pegar uma outra cor mais neutra, só para diferença de caminhos. Tá bom? Então, com essa equação, a gente consegue determinar se for interferência construtiva, se foi destrutiva, tá? Que tipo de interferência a gente teve. Certo? Pessoal, deu para entender? Na sala de aula presencial, isso tem alguns conteúdos que são assim mesmo, não adianta. Tem os de magnetismo, por exemplo, que normalmente é dado no terceiro ano, qual que eu acho que é no segundo. Que a gente tem que fazer umas regrinhas com a mão, assim, tipo, é que a câmera aqui vai transmitir lento a internet, mas regrinhas de tapa, para você descobrir onde está a força, não sei o quê, regras vetoriais. E se chama o aluno no quadro, o aluno faz. Aqui, o certo seria colocar vocês no corredor para andar e voltar e perceber isso. É a vida, né? Tá, mas qualquer coisa, gente, é isso aí. Eu vou pegar um exercício aqui para fazer, de exemplo. Vocês querem ter para copiar? Não precisa? Como está a situação aí? Peraí que eu estou separando o exercício, já vejo o que vocês estão falando aí. Peraí. Parece. Beleza. Então, vamos para o exercício. Ele está na página 149. A gente está na apostila 9. Tá? Professor, você não vai fazer a frente 2? Gente, a frente 2 a gente adiantou de um jeito lá para trás, mas de um jeito, que ela basicamente só tem exercícios. Tá? A frente 2 está com lançamento horizontal, lançamento oblíquo, aquele negócio do canhãozinho atirar para frente, atirar inclinado, tudo isso a gente já viu lá para trás. Tá? Então, eu vou deixar a frente 2 por enquanto quieta, e quando chegar o momento que a gente cansar um pouquinho de onda, a gente vai lá, faz os exercícios de movimento, dá uma revisãozinha. Talvez no final do ano, nas últimas aulas, eu volte para frente 2, porque é conteúdo de PAS e PSS. Tá? Isso aqui já não. Isso aqui eu já falei para vocês, que é conteúdo que os outros colégios vêm no segundo ano, e o COC e alguns materiais adiantam, porque vocês vêm mesclado primeiro e segundo, no segundo ano vocês vêm mesclado segundo e terceiro, e no terceiro vocês têm um materialzão de revisão com aprofundamento, tá? Então, olha lá, exercício 1. Federal de Uberlândia, ou Uberaba, um dos dois, UFO, vou ficar com... Vou ver aqui, velho. UFO, Minas Gerais. Uberlândia, Berlândia, é de Berlândia. Duas fontes sonoras situadas nos pontos F1 e F2 emitem ondas de mesma frequência e em fase, tá? Então eu sei que o par é construtivo e o ímpar é destrutivo, tá? Porque está em fase. Uma pessoa situada no ponto P recebe duas ondas com a mesma intensidade não nula, vindas diretamente da fonte. Não nula significa que é construtiva, tá? A figura a seguir mostra a posição das fontes. O maior comprimento de onda em metros que deve ser emitido pelas fontes para que a pessoa não escute o som produzido. Espera aí. Para que a pessoa não escute. Então, o contrário. Eu falei o contrário aqui. A questão, ele fala que as fontes individualmente... Deixa eu só corrigir o que eu falei aqui, ó. Cadê? Volta, paga. As fontes individualmente, o som chega lá. É isso que ele está querendo dizer aqui nessa parte não nula, tá? Porque depois ele fala assim, ó, que a pessoa não escute o som. Oh, meu Deus. Então, que a pessoa não escute o som. Então, destrutiva, tá? Essa parte aqui que está em azul é só para ele falar que a pessoa consegue ouvir cada uma das fontes ligadas separadas. Bom, vamos lá. ΔX
é n lambda sobre 2. Olha só, uma onda vai viajar da posição F2 até a posição P, a distância de 3 metros. A outra onda, ela não vai fazer isso aqui, ó. Ela não vai vir para cá e depois ela vai descer. Ela vai vir na diagonal para cá, ó. E qual que é essa distância da diagonal? Alguém sabe só de olhando assim? Dá para saber só de olhar, hein? Clássico caso. Ó, aqui é 5 metros. Por quê? Porque isso aqui é um triângulo, né? Triângulo pitagórico, ó, 90 graus. Então, a ao quadrado, 5 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Opa, 5 ao quadrado, não, orei. 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Paga. Tá, e você vai descobrir que o A vale 5, que é essa diagonal aqui, tá? Então, olha só, uma onda viaja a 3, outra onda viaja a 5. Qual que é a diferença de caminhos percorridos? 2, né? Porque é 5 menos 3, que é 2. Bom, ele fala que a gente tem que ter a maior onda possível. Então, a maior onda é para o n menor, né? Se eu quero um número maior aqui, eu tenho que ter um menor em n. Então, qual que é o menor número para dar destrutiva? O menor número para dar destrutiva é 1, porque está em fase ímpar, destrutivo, par construtivo. Lambda sobre 2. Passo 2 multiplicando para lá, 4 metros. Então, o comprimento de onda vale 4 metros. Com 4 metros, a pessoa não vai ouvir nada naquele ponto. É assim, a gente comentou, acho que na semana passada, é assim que funciona aqueles fones de cancelamento de ruído, tá? Ela tem um som externo, tem um medidor ali da onda, e dentro do fone de ouvido ele joga um sonzinho para fora, uma onda oposta, só que só precisa ser uma onda muito fraquinha, porque ela só tem que cancelar dentro do fone de ouvido, ali próximo do fone de ouvido. Então, tanto quem está perto do fone não ouve o fone de ouvido fazendo barulho. E ela faz esse cancelamento da onda. Tá? Aí você fica com o som mais abafado. Certo? Jovens, é isso. Fechou nossa primeira aula. Se alguém tiver alguma dúvida nesse momento, se não tiverem, daqui 5 minutinhos estaremos no novo link. Fechou? Falou, até mais.